Boa tarde, alunos e alunas do CEPLAC, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o professor Daniel. E neste vídeo de hoje, gente, eu quero falar sobre mapa mental. Para aqueles que ainda não fizeram, eu vi que muita gente ainda não tinha feito, mas os que fizeram, eu estou respondendo alguns. Um mapa mental sobre a Idade Média. Hoje eu quero falar de mapa mental, mas nada melhor do que apresentar uma boa ideia. É um programa chamado XMind. Eu vou disponibilizar esse link aí para vocês na atividade. É um programa que você faz mapa mental. Eu fiz um mapa mental da Idade Média, mas eu não fiz daquela forma como eu pedi para vocês, que é destacando os principais tópicos, dentre os principais tópicos também, os principais aspectos, o político, o econômico, o social e o cultural. Mas é um mapa mental que eu quero deixar para vocês também olharem como é que eu usei a ferramenta. Então dá para sim usar essa ferramenta, XMind, e existem outras também, não apenas o XMind, mas dá para vocês, ao invés de usar apenas o caderno, vocês conseguem registrar ou acompanhar qualquer outro campo de estudo. Não precisa ser apenas para história, pode ser para geografia, pode ser para biologia. Vocês podem usar essa ferramenta, fazer mapas mentais ou mapas mentais, para vocês estudarem para diversas áreas do conhecimento. Não ficar isso restrito apenas para a história. Beleza, galera? Muito bem, quando eu instalei, fui lá, baixei o programa, fiz um download, instalei no meu notebook. Eu tenho aqui então o programa quando nós o instalamos e fiz lá, né, um processo de clicar, e assim que vai abrir o aplicativo, o programa aí para vocês, tá bom? Já tem alguns pré-modelos, são muito legais. Eu vou abrir um projeto ou um modelo que eu já fiz previamente, lógico. Coloco aqui em Open File e vou abrir o meu projeto. Gente, abri o meu projeto. Olha só que interessante. Até sem querer aqui cliquei a tecla 2. Mas eu fiz um mapa mental sobre a Idade Média. E a Idade Média, para a gente relembrar alguns tópicos que já falamos até exaustivamente, eu e o professor Marcão, lembrando que a Idade Média é um período que corresponde ao fim da Antiguidade Clássica, no caso, queda do Império Romano, todos sabemos, se inicia em 476. Então, eu tinha feito, olha só, coloquei o título, neste caso aqui eu estou aqui, ó, com uma célula, digamos assim, coloco lá 476, gente, e até o ano de 1453. Muito bem, fiz lá meu comentário para aqueles que ainda não fizeram. Para aqueles que fizeram, gente, vamos continuar então a falar um pouquinho dos aspectos gerais. Eu fiz um mapa mental, pedi para vocês fazerem. Parabéns àqueles que já fizeram. Aqueles que ainda eu não dei uma resposta, fiquem tranquilos que ainda hoje eu vou responder a todos vocês, tá bom? Então eu vou olhar um mapa mental. Eu já fiz esse modelo de mapa mental para ficar até mais fácil para apresentar para vocês, no modelo de PDF, beleza? Então eu vou deixar também disponível esse modelinho em PDF. O único problema, eu estou no modo de análise ou de avaliação, digamos assim, e quando a gente faz a exportação deste modelo de trabalho para PDF, fica uma marca d'água. Eu não vejo problema, é o que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu gostei tanto do programa que eu vou comprá-lo. Então daqui para frente eu vou usar alguns mapas mentais, fiquem tranquilos que não vai ir com marca d'água, beleza, galera? Mas Daniel, como que esse mundo entrou em decadência? Afinal, não vivemos mais num modelo de sociedade que é estamental, digamos assim, em que a visão de mundo, digamos assim, infelizmente estamos no Brasil, a gente está passando por um momento em que muita gente acaba quer retornar para esses padrões de comportamento, de sociedade, de se fazer política, em que a visão da igreja também faça parte do dia a dia na análise política. Portanto, é uma visão, digamos assim, teocêntrica, de explicação dos fenômenos, usando os elementos e recursos que a religião oferece. Ou seja, não é que eu anulo a ciência, eu desconsidero, eu ignoro aquilo que a ciência tem a nos apresentar, e eu vou meio que dizer, né, olha, eu estou protegido por Deus, portanto eu vou sair aí na rua sem máscara, enfim, fiquem em casa, galera, cuidado. Mas eu fiz esse comentário porque não vivemos
Olha só, numa sociedade mais feudal, com aqueles aspectos todos, né, econômico, político, social. Vivemos hoje na idade contemporânea, mas, Daniel, o que significa? O que você está falando isso, Daniel? Porque eu quero explicar, gente, como que ocorreu a decadência daquele mundo feudal. Não foi uma decadência, vou fazer ver se aparece aqui, né, um barulho de um estalo, queria estar na sala de aula junto com vocês, mas isso significa que a Idade Média não acabou imediatamente de um dia para o outro. Um processo lento, duradouro. Muitas transformações se iniciaram a partir do século XI. É isso que eu quero falar, esses aspectos gerais. Eu vou fazer um vídeo aí para cada aspecto, também continuando o aspecto cultural, falar mais um pouquinho de igreja, falar um pouquinho das mudanças sociais. É muito importante falar do surgimento de uma nova classe social. Ela surgiu na Baixa Idade Média, baixa, portanto, significa a decadência, o período do fim. Então a gente vai falar também da burguesia, a gente vai falar de um monte de coisa. Mas, gente, de maneira geral, nós temos contexto geral. A partir do século XI, anotem aí então, eu vou deixar isso para vocês anotarem no caderno e abastecer com mais informações conforme as aulas vão aparecendo. Informações aí que vocês podem escrever, podem anotar, beleza? Então, contexto geral, nós temos um crescimento demográfico. O que é isso, Daniel? Crescimento populacional. E o ressurgimento, vou até fazer a correção, tá? Com um S só, mas são dois S. Ressurgimento das cidades, beleza? E nós temos fatos marcantes. A partir do século XI, esses fatos todos, olha só, nós temos o contexto geral, mas os fatos marcantes, junto com as consequências, explicam aquilo que chamamos de crise do feudalismo. Essa crise, como eu falei, foi lenta, gradual, que se iniciou no século XI e foi até o século XV. Dentre os fatos marcantes, gente, olha só, as cruzadas. As cruzadas são eventos muito importantes, porque foi mais de uma cruzada, portanto, cruzadas, e ela, em grande medida, explica o renascimento urbano e comercial. Ela está na raiz das grandes transformações iniciadas, portanto, no século XI, que vai modificar radicalmente o modo como as pessoas se organizavam dentro dos feudos. Portanto, há uma mudança lenta, gradual, e ela tem a sua origem nas cruzadas. É muita coisa importante aqui nas cruzadas, beleza? E propriamente o renascimento urbano e comercial. As cidades, elas, na verdade, não é que renascem, mas se intensificaram um processo de urbanização. O que é uma vida urbana? Uma vida das pessoas ou de quem mora em cidade. Então falamos em cidade. A gente pode falar hoje em intensificação urbana. Portanto, as cidades, e algumas surgem meio que também em algumas rotas comerciais, a gente vai falar disso. Algumas fortificações viram cidades, elas se tornam burgos. Olha que interessante, então algumas fortificações que não eram feudos, mas surgiram em algumas regiões dentro de alguns ducados ou outros feudos maiores, e essas fortificações que serviam, né, fortificação é para proteger, servia basicamente essas fortificações para proteger comerciantes. Aquilo foi crescendo, foi se tornando maior e se tornaram cidades, e basicamente cidades porque ali se desenvolveu a atividade comercial, mas não apenas o comércio. Nas cidades haviam outros ofícios que surgiram, foram crescendo, foram aparecendo, foram ganhando força, forma, foram se organizando, que são as corporações, as grandes corporações de ofício. Que ofícios? Ora, as profissões, o marceneiro, o relojoeiro, o sapateiro, o tecelão, são profissões muito importantes que surgem durante a Baixa Idade Média. Ok, galera? Então, continuando esses fatos marcantes, gente, nós temos, do ponto de vista político, olha só que interessante. Então, as cruzadas, tem aí questão cultural, renascimento urbano e comercial, tem questão social e econômica misturada, mas nós vamos falar também de um aspecto político importante sobre a formação das monarquias nacionais. Eu vou fazer um vídeo depois, na quinta-feira, a gente vai falar sobre a formação da monarquia espanhola e a portuguesa. E as famosíssimas crises do século XIV. São crises que, esse conjunto de crises, aliás, somadas, explicam a crise final do feudalismo. Porque a crise do feudalismo ela se inicia, digamos assim,
no século XI, mas a sua decadência final, aquele processo de intensificação de mudanças, grandes mudanças culturais, grandes mudanças sociais, grandes mudanças políticas, ou seja, esse conjunto de mudanças que a gente pode resumir e chamar de Guerra dos 100 Anos, é uma das crises do século XIV, junto com a peste negra e a grande fome, esse subtópico aqui desconsiderem, tá bom? Esses três acontecimentos, essas três grandes crises, portanto, são elas que juntas explicam o fim definitivo do feudalismo, beleza? O último resquício que vai sobreviver do feudalismo vai sobreviver, aliás, alguns resquícios, nem tudo acaba aqui no século XV, tá? Mas algumas coisas permanecem, dentre elas a forma de se viver em sociedade, aquela sociedade de ordens não muda, mas agora acontece aqui mudanças do ponto de vista econômico, político, que são aceleradas, portanto, por esses três grandes acontecimentos. E como consequência de fim do feudalismo, ou seja, o que sobrou, aquilo que ficou, ou como que o mundo ali no final do século XV se transformou, o que mudou, o que veio a substituir, portanto, aquele modelo de sociedade feudal, gente. Como consequências, nós temos o enfraquecimento da nobreza feudal, portanto, outro setor, um outro aspecto político que a gente vai ter que estudar é o fortalecimento do rei, porque se os nobres se enfraquecem, o rei vai se fortalecer. E esse fortalecimento do rei, ele é em muita medida feito em algumas regiões, aí destaque para a Espanha e Portugal, através de uma aliança. Essa aliança que eles fazem com a burguesia mercantil, os grandes mercadores, aqueles que vão dar início à expansão marítima comercial. Os reis vão ganhar muito dinheiro com essas grandes navegações, com essas expansões comerciais, aí, descobrindo novas rotas comerciais e até, no caso de Portugal e também Espanha depois, descobrindo o continente, né? Foi o caso dos portugueses, mas a gente vai falar disso aí em vídeo específico. E também nós temos como consequência de fim do feudalismo, fim da Idade Média, portanto, do início do modo de produção capitalista. Não vamos falar propriamente de capitalismo como ele é hoje, mas falaremos do início dele. Portanto, nós temos ali, a partir do século XV também, a partir de 1453, o início da Idade Moderna, uma era em que, basicamente, resumindo, um mega resumão de Idade Moderna, em que se formará o Estado moderno. Olha só, o Estado moderno, ele vai ser formado em torno do poder de um só, do rei, portanto será um modelo absolutista, e a ascensão da burguesia mercantil e também da burguesia comercial. E esta burguesia é ela que é o motor, o combustível deste modo de produção capitalista. Então, durante a Idade Média, falamos de um lado de absolutismo, de formação do Estado moderno, mas também falamos de um outro lado de ascensão da burguesia, ou seja, lentamente durante a Idade Moderna a igreja, aliás, ela vai se submeter em algumas regiões ao poder do rei, mas a burguesia, que é aquela classe social que até então era considerada terceiro estado, vai ascender socialmente e vai, no final da Idade Moderna, dar combustíveis. Que combustíveis? Vai dar ideias através do iluminismo e vai pegar propriamente em armas contra os reis, contra os impérios, para iniciar um processo de revolução. São as chamadas revoluções burguesas, e essas revoluções têm como consequência a ascensão ao poder da burguesia. Ela não terá apenas o poder econômico, mas também, em grande medida, o poder político, destituindo, neste caso, os reis. Mas tudo isso, o Estado moderno e a ascensão da burguesia, a gente vai falar de Idade Moderna. Beleza, minha galera? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Deixa aí um like e eu vou deixar isso aqui disponível para vocês, tá bom? Um grande abraço a vocês. Fui!